Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero estar meditando com vocês algo que o Senhor tem colocado no meu coração já há algum tempo. E hoje eu estou tendo essa oportunidade de falar a respeito de 5 mulheres prudentes, que está lá em Mateus capítulo 25, perdão. São 5 mulheres prontas para receber o noivo. E elas estavam com as suas chamas acesas, e era prudente, e quando ouviu que o noivo estava chegando, entraram com ele para a festa do casamento. Ele fechou a porta, e o portão que conduz para a vida eterna, com Deus, é estreito, e o caminho que leva até lá é difícil de seguir. Apenas algumas pessoas escolhem esse caminho. Nem todos o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mateus 7:21. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu, amar ao próximo como a ti mesmo, é estar amando Jesus. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Que essa rocha é Jesus. Em Mateus 6:21, ele diz assim: lembra-se disto, aonde estiver o seu tesouro, que é Jesus, lá também estará o seu coração. Seu tesouro é Jesus e o seu coração deve estar nele. Mateus 6:22, os olhos são a fonte da luz para o corpo. Se você olhar as outras pessoas com a intenção de ajudá-las, todo o seu corpo estará cheio de luz, que seria a bondade de Cristo em você. Mateus 25:11, mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas o noivo respondeu: não as conheço. O portão que conduz para a perdição é espaçoso, e o caminho que leva até lá é fácil de seguir. Muitas pessoas escolhem esse caminho. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Nós não expulsamos demônios e fizemos milagre? Direi claramente: eu nunca conheci vocês, afasta-se de mim, vocês que praticam maldade. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre areia. Jesus é o alicerce. Ele não tem Jesus no coração, engana a si mesmo e se torna imprudente. Ouvir e não fazer conta da palavra é insensato. Meus amados, eu falei de 5 mulheres prudentes. Falei de um homem insensato. Falei de pessoas que ouvem a palavra, mas não praticam. Pessoas que escolheram um caminho largo. Pessoas que estão dentro de um ministério e que se diz conhecer a Deus. Eu
tiro o exemplo dessas 5 mulheres, que elas me chamaram muita atenção, porque as 10 prudentes, as 10 virgens, elas são como nós no nosso dia a dia. Estamos dentro do ministério, dentro da igreja. Ninguém conhece a ninguém por dentro, a não ser o Espírito Santo. Mas a palavra diz que todas elas adormeceram e ouviram uma voz: o noivo está chegando. Aí as que dão, as outras 5 imprudentes, elas falaram: me dá um pouco do seu azeite. Pois elas tinham a lamparina, tinham o azeite, mas como é que é isso para os dias de hoje? É a chama do Espírito Santo dentro de você. Não tem como você dar para outra pessoa isso. Tem sim como você ensiná-la a buscar, ensiná-la o caminho para que ela venha ter essa chama acesa dentro dela. Então a lamparina seria o corpo e a chama e o azeite seria o Espírito Santo, a maneira que eu entendo, né? E quando você tem isso, você se torna um verdadeiro discípulo. Eu tenho falado isso nos outros vídeos, que um discípulo ele aprende a ouvir, ele aprende a ser imitador do seu mestre, e ele vai fazer tudo aquilo que ele fez. Ele ensinou a nós amarmos o nosso próximo, nós perdoarmos as pessoas que nos ofendem, que nos magoam, que nos entristece. Ele me ensina isso. Perdoando, você tem o reino dos céus, portas abertas para as bênçãos, para as curas. Por isso que lá em Mateus 16, 19, ele diz que tem a chave do reino para que você possa abrir ou fechar, né? E só depende de você. Eu aprendi ali que se você perdoar, você está destrancando o céu, e você também está destrancando aqui, porque você está dando liberdade para perdoar. Então tudo que você perdoar aqui na terra será perdoado no céu. E o que você não perdoar aqui na terra, não tem como ser perdoado no céu. Porque Deus ele quer um coração limpo, um coração sincero. Porque lá em Mateus 5,8 fala que bem-aventurados são os limpos de coração, porque verão a Deus. E eu entendo que ver a Deus é ouvir. Jó conhecia de ouvir falar, mas eu ouvi falar de outras pessoas que falavam da palavra. Mas quando ele falou assim: agora eu te ouço, eu te vejo, porque o próprio Deus falou com ele. E ali mudou a história dele. Ele perdoou os seus amigos que o maltrataram. Então o evangelho é de perdão. Se você não perdoar, se você não fizer da maneira certa, como Deus quer, como o seu Espírito Santo quer, ele quer te encher, ele quer trazer a chama dele dentro de você. É por isso que o próprio Deus fala assim: ó, eu não te conheço, porque você pratica maldade, você tem maldade no coração. E ele fala: eu não te conheço. Ele vai fechar a porta. Então pensa nisso. 5 mulheres prudentes e 5 imprudentes. Dois homens, um construiu a sua casa sobre a rocha e o outro construiu a sua casa sobre a areia. Porque um ouviu e praticou e obedeceu. O outro ouviu, mas não obedeceu e não praticou. E isso serve de exemplo para nós, que você tem que construir a sua casa sobre a rocha.
sobre Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu digo para vocês que se estamos aqui hoje é por causa de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não quer que você pereça, Ele quer que você tenha vida eterna. Ele deu o único Filho, Jesus. Ele amou de tal maneira. Amém, meus queridos? Deus abençoe e que você fique com essa reflexão.